hoje trazemos uma pequenina reflexão. Não trazemos computador, trazemos só umas notas, porque este tema, assistência espiritual e espiritismo, é de uma profundidade enorme. Mas nós consultamos um professor, Raul Teixeira, que é, além de filantropo, ele é médium brasileiro. E trazemos dele a maior parte das palavras que aqui vamos proferir. Assistência espiritual e espiritismo. E ele começa assim. É muito comum escutarmos o ditado popular que diz: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Já toda a gente ouviu isto, provavelmente. Muito naturalmente nós ouvimos e usamos estas expressões para caracterizarmos as pessoas, e as pessoas nos caracterizam a nós. As pessoas com quem convivemos, pelas companhias. Fulano é bom rapaz, anda sempre tão bem acompanhado, tem uma postura íntegra, é um indivíduo solidário, anda sempre muito bem, é boa gente. E o mesmo, a menina, do mesmo jeito, tão frágil, mas tão doce, sempre em boas companhias. Nós ouvimos isto. Mas o contrário também é verdade. Ai, olha para aquele, aqui não está nenhum assim. É um indivíduo que se meteu na má vida, drogas, desafetos, não trata bem a família. São as companhias. Portanto, já há aqui um caracterizar das pessoas. No espiritismo, o que nos dizem os espíritos, os irmãos espirituais, eles têm uma outra forma de encarar isto. E nós já ouvimos, com certeza, também muitas vezes. Em vez de dizerem, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és, eles dizem de outra maneira, como é? Diz-me quem és e dir-te-ei com quem andas. Não é verdade? Nós ouvimos isso. Então, os espíritos, eles partem do princípio que nós é que escolhemos os nossos companheiros espirituais. Aqueles que nos acompanham somos nós. E, indubitavelmente, todos nós temos acompanhantes espirituais, quer acreditemos neles ou não, quer sejamos materialistas, ateus, espiritualistas, ou professemos uma outra qualquer doutrina. O facto é que, como afirmou Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas e nós não conseguimos ver, mas eles estão aqui. As testemunhas, essas testemunhas são aqui. E nós vamos ler do livro Pão Nosso, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, este pequenino livro que faz parte da coleção dos livros Caminho, Verdade e Vida, é o livro Pão Nosso, fazem, portanto, é Vinha de Luz, a Fonte Viva e Ceifa de Luz. Da autoria, todos eles, do espírito espiritual, da autoria espiritual de Emmanuel e pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Já estamos fartos, não estamos fartos, nós ouvimos muitas vezes neles. Este livro, para mim, é sem dúvida nenhuma o meu livro de mesinha cabeceira, a Fonte Viva. De manhã, quando abro, eu tenho sempre uma mensagem, temos sempre uma mensagem para o dia, à noite, para reflexão também. Portanto, é bom que, se não tiverem, consigam adquirir, porque eles não são caros e são um bom companheiro para os nossos momentos de prece e de estudo. Aqui, estes livros ensinam-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Então, nós estávamos a dizer que estamos cercados de testemunhas, não é verdade? E Paulo de Tarso,
ele começa para os Hebreus, no capítulo 12, versículos 1, ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Ora, Emmanuel explica-nos o que é que Paulo quer dizer. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho, que somos todos nós, não é verdade? Então, cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso do grau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por uma enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos antiplanos da espiritualidade superior. Em toda a parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, porque todos nós já passamos por lá, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Nós não estamos na nossa família por acaso. Nós estamos naquela família porque é lá que nós precisamos de crescer, evoluir, de aprender, de perdoar e, essencialmente, aprender a amar. Emmanuel termina dizendo: faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então, depois desta leitura, nós ficamos a perceber que estamos cercados por testemunhas. Não fiquemos com medo, eles não nos fazem mal. Eles estão connosco sempre. Então, essas testemunhas podem ser testemunhas positivas, essas que querem ver-nos crescer, que nos querem ver avançar, progredir, e as testemunhas negativas, aquelas que estão sempre prontas para nos puxarem o tapete. Então vale a pena pensar no tema de hoje, assistência espiritual, e percebermos que estamos então cercados de testemunhas. Não vale a pena andarmos aqui a tentar iludir ou enganar os outros, ou quando vamos ao atendimento fraterno à irmã Leonor, tentar iludir. Ela vê, ela sabe, através da espiritualidade, ela consegue ver. Portanto, não vale a pena andarmos-nos a enganar. A população espiritual do planeta é muito maior que a população encarnada. Isto quer dizer que existe um maior número de seres no mundo espiritual do que seres na Terra, envergando um corpo físico como nós. Todos nós temos um corpo físico, os que estamos aqui encarnados. E deste modo é impossível não termos acompanhamento espiritual em grande número, porque eles são tantos. Nem sempre esse acompanhamento espiritual é formado por seres que nos assistem, mas sim por seres que nos rodeiam. Há uma diferença, é que aqueles que nos assistem fazem-no por afinidade connosco. Vimos na leitura
quando da reencarnação, nós temos os espíritos amorosos que nos envolvem, que nos acompanham. Então, aqueles que nos assistem, que fazem por afinidade connosco, por algum interesse junto de nós, para a nossa evolução e nosso crescimento espiritual, ou interesse, como nos diz Raul Teixeira, na nossa desdita, em nossa infelicidade. Mas tudo isso não deixa de ser assistência espiritual. Boa ou má, positiva, negativa, tem a ver com a nossa atitude perante a vida. Então já percebemos que quem define o tipo de assistência espiritual que nos acompanha somos nós mesmos. Pela forma como vivemos, como agimos, como pensamos. Esses assistentes espirituais, quando positivos, quando do bem, têm o seu ponto máximo naquele ser que chamamos o anjo guardião ou o anjo da guarda. Esses anjos são espíritos de Deus, são espíritos que Deus estabeleceu, que seriam os nossos guias, os nossos tutores aqui no mundo, inspirando-nos, intuindo-nos, acompanhando-nos, orientando-nos aqui na Terra, sempre para o melhor caminho. O anjo da guarda, o anjo guardião, dá-nos sempre boas orientações, é indubitável, dá-nos sempre bons conselhos. É como aquele irmão mais velho ou como um pai extremoso que está sempre atento, sempre atencioso, querendo ver o melhor, querendo ver o bem para os seus filhos, desejoso de ver os seus filhos felizes. Nós damos muito trabalho ao nosso anjo da guarda. Às vezes, o que ele nos sugere, não acatamos. Fazemos exatamente o contrário. Desobedecemos. E depois somos acometidos de infelicidades, transtornos, dificuldades, porque não ouvimos ou não queremos ouvir a sua voz, a voz inspirativa desse anjo. E faço uma pergunta. Quem é que hoje já se lembrou do seu anjo da guarda? Vale a pena refletirmos sobre isso e lembrarmos-nos que o Pai do Céu, no seu infinito amor e misericórdia por todos nós, Ele colocou no nosso caminho esse anjo para nos intuir ao bem, para podermos evoluir espiritualmente. E é por isso e é para isso que estamos aqui. Então, como é que conseguimos entrar em contacto com o nosso anjo da guarda? Nós, quando éramos pequeninos, eu lembro-me daquela oraçãozinha pequenina, anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Tão simples, mas que tanta proteção e tanto aconchego nos dava quando somos pequeninos, saber que alguém está ali com umas asinhas, era o que a minha mãe dizia, coitadinha, estava ali com umas asinhas que nos protegia e amparava, e sentíamos tão felizes. Hoje não fazemos isso. As crianças hoje, a maior parte, não têm alguém que lhes dê essa proteção, porque os pais acham que essas coisas já são passadas. É pena. Ora, então, como conseguimos entrar em contacto com o nosso anjo da guarda? Através do nosso silêncio íntimo. Ora, se nós formos criaturas que procuramos sempre muita agitação, muita atividade excessivamente barulhenta, sempre com música muito alta, nós não conseguimos fazer aquele silêncio interior para fazer a ponte com o nosso anjo da guarda, pois ele é, como diz Raul Teixeira, a ponta de lança da nossa vida. É ele que define o que pretendemos alcançar, conseguir. É ele que nos ajuda naquilo que desejamos, inspira-nos para o bem, impulsiona-nos para Deus. Vale a pena pensarmos nesses assistentes espirituais, mas entendendo que o nosso dever imediato é tratar com intimidade o nosso anjo da guarda. É graças ao nosso anjo da guarda que muitas situações nos são evitadas, porque ele trata de nos anteceder em muitos lugares e acontecimentos para que não sejamos apanhados de surpresa. Quem é que nunca sentiu aquele puxão no volante? Eu já. Quando nos estamos a distrair,
Quantas vezes Ele nos inspira à mudança de direção, mudança de caminho, a adoção de determinadas atitudes. É Ele que nos inspira muitas vezes para voltarmos a casa porque deixámos a panela ao lume, com o gás ligado. Ou, como já nos aconteceu, sairmos e deixar a porta escancarada porque pensámos que o outro ia fechar. E quando voltámos, já não sei porquê, a porta estava aberta. E a porta ficaria aberta porque íamos de férias e eram 15 dias que a porta ficaria, devia ser uma maravilha. Mas o nosso anjo da guarda estava lá, que nos fez voltar atrás. Quanta gratidão! Então, Ele está sempre a postos, conduzindo os nossos passos, orientando-nos, mas nem sempre nos envolvemos com Ele. Os nossos interesses, as nossas atitudes e nossas práticas de atuação fazem-nos ficar perto da outra assistência, daquela assistência espiritual negativa. Os nossos comparsas espirituais de nossos erros, de nossos equívocos. Muitas vezes damos mais atenção espiritual aos seres espirituais negativos que nos querem puxar para baixo, que nos querem tirar o tapete. Eles inspiram-nos muitas vezes para a bebida, para o crime, para o sexo desregrado, para as drogas, e nós vamos. E vamos porque nos dá prazer. Sempre que nos vem à mente um pensamento negativo, há sempre outro. Há sempre outro que vem, mais baixinho, mais suave e mais em silêncio, que nos diz: não vás por aí. Mas nós estamos naquela de ir com o outro e vamos. Nós temos sempre o nosso livre-arbítrio, já falámos aqui tantas vezes também no livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos, a responsabilidade é nossa e depois os problemas surgem, nós é que temos que os resolver. Então, temos o nosso livre-arbítrio e muitas vezes estamos mais disponíveis para os prazeres mundanos e caímos na tentação. É óbvio que, neste caso, a assistência espiritual que nos acompanhará é assistência de baixo nível. Os ignorantes, nós temos a responsabilidade sobre a assistência espiritual que temos. Raul Teixeira diz, naquele trabalho que vimos, diz que no tempo de Chico Xavier era muito comum as pessoas dizerem que, estando perto dele, elas sentiam-se tão bem, sentiam-se agasalhadas, abraçadas por Chico, que lhes dava a sensação de serem mais amadas por ele, graças a esse envolvimento espiritual do Chico Xavier. A influência positiva que ele exercia sobre as pessoas era porque Chico tinha uma assistência espiritual notável. O seu guia era Emmanuel, que criava ao torno dele uma aura de paz, de felicidade e alegria que Chico tinha em todas as suas realizações e, por isso, pela vida que ele levava, ele merecia a assistência espiritual que tinha o Espírito Emmanuel. Muitos de nós gostaríamos de ter como guias espirituais espíritos positivamente bons, almas nobres, espíritos angélicos, mas para isso temos de fazer a nossa parte, a parte que nos cabe aqui na Terra, a luta para sermos bons, a luta para melhorar aqueles que estão à nossa volta, porque também é uma missão. E semear pelos caminhos que cruzarmos as sementes da felicidade. Os nossos assistentes espirituais estão profundamente relacionados aos nossos hábitos, aos nossos pensamentos, ao nosso psiquismo, e por causa disso vale a pena que nós todos, ao longo do nosso caminho, procuremos a companhia do nosso anjo da guarda. Como? Desenvolvendo silêncios íntimos e adquirir o hábito de orar e de meditar profundamente. Às vezes as pessoas dizem: eu não sei orar, eu não sei rezar, eu não sei. Não vale, não é necessário grandes preces, grandes orações.
basta sentir em nosso coração e falar com o nosso anjo da guarda. Ele está lá e ele mais rapidamente leva a Jesus, ao Pai, as nossas pretensões, as nossas dificuldades. Nós temos também, neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte final há uma coletânea de preces. E nesta coletânea, quem diz, eu não sei orar ao meu anjo da guarda, tem aqui pelo menos 3. E nós agora vamos, em conjunto, se quiserem fechar os olhos, eu vou ler, porque não aceito cor, vou ler. E depois em casa, quem tiver este manual, quem não o tiver, o Evangelho, compre, faz tão bem para nós podermos começar a abrir os horizontes e a tirar as teias que nós mesmas colocamos ao nosso redor. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar os homens e conduzi-los pelo bem, sustentai-me nas provações desta vida. Dai-me forças para suportá-las sem me queixar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que possam tentar me induzir a praticar o mal. Fazei com que eu reconheça os meus defeitos e tirai dos meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de perceber desses defeitos e de confessá-los a mim mesmo, principalmente a ti, meu anjo guardião, que velas por mim de uma forma particular, e a todos vós, espíritos protetores, que vos preocupais comigo, fazei com que eu me torne digna da vossa benevolência, vós que conheceis as minhas dificuldades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Muita paz para todos e que assim seja.